Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora prosseguir o curso de medida e integração, estudando vários tipos de convergência de sequências de funções. Neste momento, num curso usual de matemática, nós já conhecemos 4 modos de convergência muito importantes que vêm da análise na reta, dos cursos de cálculo e dos cursos de análise. Convergência pontual, convergência em cada ponto e em todo ponto. Convergência em quase todo ponto. A convergência uniforme. E já falamos da convergência em LP, convergência nos espaços de Lebesgue. A convergência uniforme é bem conhecida, está relacionada com a convergência sob o sinal de integral no integral de Riemann, né? A convergência em quase todo ponto nós já falamos aqui sobre quando falamos de propriedades QTP, okay? E a convergência pontual é bem conhecida dos cursos de análise. Existem pelo menos mais 2 modos de convergência importantes para lidar com funções mensuráveis, né? Que nós vamos apresentar aqui. E mais tarde nós veremos inter-relações entre estes modos de convergência. Okay? Então, no que segue, nós vamos fixar um espaço de medida x com uma sigma-álgebra A, uma medida μ, essa sigma-álgebra, e considerar funções reais. Okay? Por vezes, será necessário considerar funções reais na reta estendida e, em alguns casos, veremos brevemente como lidar com funções complexas. De fato, a maior parte dos resultados valem desde que as funções tenham valores num espaço métrico completo. Ok? Muitos resultados valem com funções com valores em espaços de Banach, por exemplo. Ok? O importante é a completude do espaço de chegada na maior parte das circunstâncias. Tá bom? Vamos fazer uma pequeníssima revisão. O que é a convergência pontual? Fn, uma sequência de funções Fn, converge pontualmente para f. Escrevemos com esta setinha tradicional. Fn tende para f se para todo o epsilon e para todo o x existe um n que depende de epsilon e de x, um número inteiro, tal que se a ordem, o índice da função for maior ou igual que esse nzão, então fn de x está próximo de f de x a menos de epsilon. Okay? Mas é importante que o n, a ordem a partir da qual vale a epsilon aproximação, depende quer da aproximação, quer do erro, né? Quer do ponto. Okay? Isto, portanto, é convergência pontual. Convergência uniforme significa que uma dada função, uma série de sequência de funções converge uniformemente para uma outra função e escrevemos deste jeito, com um uzinho em cima da seta. Se, para todo o epsilon, existe uma ordem, essa ordem, esse nzão aqui, só depende do epsilon, não depende de x, tal que se o n for maior do que essa ordem, se o índice da sequência for maior do que essa ordem, então o fn de x está epsilon próximo de f de x para todo o x. Agora, o n não depende do x. Essa é a convergência uniforme. Sabemos que convergência uniforme implica convergência pontual, mas também sabemos que convergência pontual não garante a convergência uniforme. Okay? E tem contra-exemplos bem conhecidos dos cursos de análise. Por exemplo, tomemos a seguinte função, a seguinte sequência de funções, consideramos fn, definida do intervalo 0, 1, com valores reais, que é x associa x elevado a n, x à potência n. Nós sabemos que esta sequência de funções converge pontualmente para esta função aqui, a função que é característica, né, do conjunto 1 no intervalo 0, 1, ou seja, é 0 de 0 até 1, incluindo o 0 excluindo 1, e é 1 em 1. Ela converge pontualmente para cá. Todo ponto, né? Para todo ponto, o xn de x converge para esta função, mas não converge uniformemente. Isso é um contra-exemplo bem conhecido. Convergência em quase todo ponto. Então, uma sequência de funções Fn converge QTP para f, e escrevemos
Fn tende para f com o QTP em cima da seta, se existe um conjunto da sigma álgebra de medida nula, tal que, né, nós temos a convergência pontual no complementar desse conjunto de medida nula, ou seja, para todo o epsilon, todo o x no complementar do conjunto de medida nula, existe um n epsilon de x, o n depende do epsilon do x, de tal forma que se nzinho, o índice, é maior ou igual que esta cota, que esta ordem, n epsilon de x, então fn de x menos f de x tem uma distância inferior a epsilon. Então, fn de x aproxima f de x a menos de epsilon. Okay? Mas a ordem depende de epsilon de x. Portanto, é como eu falei, convergência QTP significa convergência pontual fora de um conjunto de medida nula. É claro que a convergência pontual garante convergência QTP, né? E a implicação inversa não vale em geral. Okay? A não ser que o único conjunto de medida nula seja o conjunto vazio. Okay? Neste caso, a convergência, quase todo ponto e a pontual coincidem. Okay? Ou que o espaço seja formado por um número finito de pontos. Né? A convergência pontual coincide com, nesse caso, a convergência pontual coincide com a convergência uniforme. Tá? Convergência em LP. Portanto, uma sequência Fn em LP para algum P, converge em LP para F, né? Significa que o Fn tende para F, né? Pomos o LPzinho em cima da seta, se para todo o epsilon existe um n de epsilon, tal que para todo o n maior ou igual que nzão de epsilon, a distância, p distância de Fn é F, que é este integral aqui, né? Elevado a 1 sobre P, é menor que epsilon. Também sabemos que uma sequência em LP é de Cauchy em LP, se para cada epsilon existe um n epsilon, tal que se m e n forem maiores do que essa ordem n epsilon, então a distância do Fn ao Fm, para todos os m e n maiores do que essa ordem, né, a p distância é menor que a. E já vimos também que toda a sequência de Cauchy nos espaços LP converge para alguma função f de LP. Okay? Tem uma noção exatamente parecida com a norma infinito, okay? Que funciona do mesmo jeito. Se a medida for finita, okay? E Fn for uma sequência em LP que converge uniformemente para uma certa função f, então o limite, essa f tem que estar em LP e a Fn converge para f em LP. Okay? A convergência uniforme implica a convergência em LP quando nós estamos dentro das funções de LP. Para a demonstração deste resultado bem simples, seja epsilon positivo e n epsilon, tal que o Fn de x está próximo do f de x a menos de epsilon para todo o n maior ou igual que o nzão de epsilon e para todo o x, convergência uniforme. Então, para esses n's, o Fn menos f na norma P é dado por aquele integral da diferença, né? Mas a diferença é menor que epsilon para todo o x uniforme, né? Logo, nós ficamos com o integral de epsilon elevado a p elevado a 1 sobre p. Isso dá essencialmente epsilon vezes a medida do espaço elevado a 1 sobre p. Como a medida do espaço é finita, né? Isto aqui é um número fixo. Isto aqui é uma constante, então fica uma constante vezes epsilon aqui. Okay? Logo está mostrando, né, que Fn está convergindo para f em LP. Tá? Além disso, porque é que o f, o limite, tem que estar em LP? Bom, porque eu posso escrever o f como Fn menos Fn menos f. E o Fn menos f, né, ele está em LP, pela expressão que nós temos aqui em cima. O Fn menos f está em LP. O Fn já estava em LP, logo esta diferença de funções da LP está em LP, logo o f está em LP. Né? E o Fn converge então para uma função de LP na norma LP. Okay? Este teorema, né? Este teorema pode ser falso se o x não tiver medida finita. Este é um exercício que deixo para vocês procurarem um outro exemplo. Okay? Mas, mesmo que a medida seja infinita, isto vale se a sequência é dominada por uma função de LP. Convergência QTP dominada em LP. Seja Fn
uma sequência em LP que converge QTP para f, para uma certa função mensurável f. Se ela converge QTP, o limite é mensurável automaticamente. Se existe uma função de LP que domina a sequência Fn, no seguinte sentido, Fn de x em módulo é menor ou igual que g de x, para todo x, bastaria ser QTP de fato, né? E para todo n, bom, então o limite, a função limite, que era mensurável, é também uma função de LP e o Fn converge em LP para f. A prova é uma aplicação do teorema da convergência dominada. Então, pela hipótese, observem que a norma de f, módulo de f, né? Uma vez que f é limite QTP das Fn, então claro que o módulo de f é o limite QTP do módulo das Fn's e, portanto, o módulo de f é menor ou igual que g de x também. Então, o módulo de f, P, é menor ou igual que a norma de GP e nós sabemos que a g está em LP, então isto é finito. Portanto, automaticamente a f está em LP. E também que o Fn de x menos f, P, vai ser menor ou igual que o dobro, portanto isto aqui é menor ou igual, Fn é menor ou igual que g, o f é menor ou igual que g, então isto é menor ou igual que 2 vezes g de x elevado a p, QTP. Né? E claro, se g está em LP, então gp está em L1, g elevado a p está em L1, ou seja, 2p, g elevado a p está em L1, multiplicado pela constante 2 elevado a p não muda isso, ou seja, o que é que nós temos? Nós temos uma sequência de funções, fn menos f, de fato o módulo de fn menos f elevado a p, que é dominada por uma função de L1. Então, pelo teorema da convergência dominada, o limite do integral de fn menos f elevado a p é igual ao integral do limite. Mas este limite é zero porque nós assumimos que fn converge para f QTP. Okay? Logo, o limite primeiro limite é zero. Segue que o Fn converge para f em LP e terminou a demonstração. Novamente, outra propriedade, um corolário imediato, se a medida for finita e Fn é uma sequência em LP que converge QTP para uma função mensurável, então, se a sequência for formada por funções limitadas, se Fn de x for menor ou igual que uma certa constante k, para todo x e para todo n, então o limite f está em LP e Fn converge para f em LP. Okay? Isto segue imediatamente do resultado anterior, porque se a medida for finita, então as funções constantes, aquela constante k, é uma função integrável, uma função de LP de fato. Então as funções constantes estão em LP e aplicamos o teorema anterior com a g, a função que domina, sendo igual à constante k. Veremos agora um contra-exemplo para mostrar que convergência em LP não garante convergência QTP. Okay? O recíproco não é verdade. Porquê? Contra-exemplo pode ser este aqui. Tomemos o espaço como um intervalo 0,1, há a sigma álgebra de Borel e a medida de Lebesgue lambda. Consideremos os intervalos, que são simplesmente o intervalo 0,1, depois o intervalo de 0 ao meio, o intervalo do meio a 1, depois dividimos em 3, o intervalo de 0 a 1 terço, o intervalo de 1 terço a 2 terços, o intervalo de 2 terços a 1, depois dividimos em 4, 0 a 1 quarto, 1 quarto, 2 quartos, 2 quartos, 3 quartos, 3 quartos a 1, depois dividimos em 5, etc, etc, etc. E vamos percorrendo, vamos considerando cada um desses intervalinhos sequencialmente, e seja que se de n a função característica do enésimo intervalo desta lista. Okay? Seja que se a função constante igual a zero. Então, sempre que eu completar uma sequência destes intervalinhos, então, para uma quantidade de intervalos de maior ou igual que 1 mais 2, etc, mais m, eu tenho o quê? Tenho intervalos com medida no máximo 1 sobre m. Então, para um intervalo com medida no máximo 1 sobre m, a que de n vai ser o quê? Vai ser um intervalo de comprimento 1 sobre n. Então, que de n menos que é função nula, né? A norma P
vai coincidir com isto aqui, que é exatamente 1 sobre m. 1 sobre m. Então, que se n menos que si, na norma P, é menor ou igual que 1 sobre m. Isto para n grande, n maior ou igual que esta soma aqui. Okay? Que é sempre que eu completo m ciclos destes intervalos. Bom, isto significa que si de n está convergindo para que si, que é a função constante igual a zero, na norma LP. Eu tenho esta sequência com convergência para a função nula em LP. Isto aqui, graficamente, uma forma de representar esta sequência, a função constante igual a 1, intervalo 0, 1, a função constante de 0 a 1 meio e 0 de 1 meio até 1. Depois aqui a função característica do intervalo 1 meio 1. Depois a função característica do intervalo 0 a 1 terço, a função característica de 1 terço a 2 terços, a função característica de 2 terços a 1. E, bom, assim sucessivamente nós construiríamos aquelas funções características. Okay? Então isto aqui vai convergir para a função nula em LP. Porém, observem que fixado qualquer x em 0, 1, a sequência que se n de x tem sempre uma subsequência constante igual a 1 e outra subsequência constante igual a 0. Qualquer que seja o x fixado. Né? Porque para n igual a 1 mais 2, etc. mais m, nós temos que se n mais 1, etc. que se n mais m mais 1 é uma sequência de funções características de uma família de conjuntos cuja união é o espaço inteiro, o intervalo 0, 1, e cuja interseção 2 a 2 tem medida nula. Portanto, alguma destas funções vale 1 em x e a outra vale 0 em x. Okay? Porque elas são partição do intervalo. Eu vou olhar a característica, então, por fixado um x, eu vou ter uma das funções vai valer 1 e todas as outras vão valer 0. Okay? E como isto vale, né, sempre que eu estou dentro de uma sequência de intervalos de tamanho 1 sobre n, para m qualquer, eu vou ter uma sequência infinita, fixado um x, vou ter uma sequência infinita de que se n de x que valem 0 e outra sequência infinita de que se n de x que valem 1. Portanto, que se n de x não converge, seja qual for o ponto x. Em particular, não converge QTP. Ok? No entanto, observemos que nós podemos escolher uma subsequência de que se n de x que converge para que si de x. Eu posso escolher uma que se n de x que seja 0, né? E ela vai convergir para o que si de x, que é 0. Para uma certa subsequência. No entanto, em geral, o que se n não converge. Ou seja, eu tenho aqui uma sequência que converge para 0 em LP, mas que não converge QTP. Okay? De facto, não converge para nenhum ponto. Okay? Trataremos já no próximo vídeo da convergência em medida.